E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler inicialmente do versículo 19 até o 21. O texto é mais longo, peço que vocês deixem as Bíblias abertas, porque nós vamos voltar a esse texto. Mas inicialmente vamos fazer a leitura do versículo 19 até o 21. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o 21. Estou orando para que o Senhor me ajude a conseguir entregar a palavra. A noite não foi nada boa. Estou com essa, acho que é virose, gripe, sei lá, a garganta não está boa. Meio febril, mas vamos embora. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, vem ministrar a Tua palavra ao nosso coração, vem nos encher com essa palavra viva. Toca profundamente em nós, porque se o Senhor não fizer isso, de nada adianta as leituras e as inúmeras mensagens que são pregadas, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto é maior, o contexto, na verdade, onde esses versículos estão inseridos, ele é maior, ele vai do versículo 19 até o 27, e traz instruções extremamente práticas da parte de Tiago, meio-irmão de Jesus, sobre a prática da palavra de Deus. Segundo a tradição, Tiago veio a se converter depois da ressurreição de Jesus e tornou-se uma coluna na igreja primitiva. E os seus escritos, eles chegam a chocar pela praticidade. Inclusive, esse fato fez com que, quando eles estavam resolvendo o que é que ia fazer parte do cânon e o que não ia, eles achavam que as palavras de Tiago eram práticas demais para ter um sentido espiritual. E aí a gente descobre que não existe nada mais espiritual do que a prática viva dessa palavra. Amém? Então percebemos hoje, por parte de muitos em nosso meio, uma verdadeira compulsão em pregar a palavra. As pessoas querem pregar a palavra, as pessoas não querem fazer a obra de Deus. O Senhor já mandou, já ordenou o ir e tal, mas antes de pregar, precisamos deixar que essa palavra seja introjetada em nós, que ela seja implantada em nós, como diz Tiago. E isso leva um tempo de maturação até que nós possamos anunciar essa palavra. E é interessante que a gente começa mostrando o testemunho na prática, para depois então a gente se atrever a anunciar com palavras. E é interessante que, embora saibamos que há uma convocação para todo cristão ir pregar, e eu queria dizer a você, vá devagar. Deixe o Senhor ministrar o seu coração de forma viva. Não é que a gente vá ficar pronto desse lado da eternidade.
Mas é preciso que quando a gente se dispuser a fazer a obra de Deus, primeiro, a gente deixe que essa palavra nos corte, que essa palavra nos trate, que essa palavra nos fira profundamente, para que nós sejamos ministrados e então ministrar. Pregar sem viver o que se prega nos coloca na linha do tiro do nosso adversário. E ele está ao derredor o tempo todo, à espreita, e está sempre arranjando um jeito de nos desqualificar, de nos envergonhar. E a gente não pode perder isso de vista. E essa prática é debaixo da potente mão do Senhor. Essa semana eu contei aqui à igreja uma contrariedade muito grande que eu tive. E tem áreas da gente que ainda não foram tratadas completamente. E são exatamente essas áreas que estão sendo tratadas, que vão ser calcadas pelo nosso adversário. E eu contei aqui, o pastor me passou um carão, mas eu contei mesmo. Eu disse, eu tive uma contrariedade tão grande que eu tive vontade de voar na goela da pessoa. Eu vou dizer que não foi, porque se eu não disser, se eu não confessar, eu vou ser desmascarada pelo adversário. Mas o que foi que eu fiz? Recuei, contei até 10, enchi a boca d'água, para não dizer o que eu estava com vontade, e dei aquela ré legal, para não deixar dar vazão àquilo que está na minha natureza ainda, na minha velha natureza. E assim a gente vai clamando ao Senhor, pedindo que Ele esteja fazendo os consertos que precisam ser feitos em nós, até aquele dia em que nós vamos ser levados para casa. Tem uma história que se conta, que eu já contei aqui algumas vezes, mas vou contar outra vez. Disse que uma mulher foi procurar, certa vez, Gandhi. E essa história ilustra aquilo que a gente está dizendo. E essa mulher estava com um problema sério com o filho. O filho era viciado em açúcar. Ainda bem que o filho dela era viciado em açúcar. Tem tantos viciados em tantas coisas. E ela foi procurar Gandhi pedindo ajuda para que ele aconselhasse aquele jovem a parar de comer açúcar. E aí o Gandhi disse para ela assim: volte daqui a uma semana que eu converso com seu filho. E a mulher saiu dali meio frustrada, pois o problema estava instalado na casa dela e ela queria que ele falasse com ele, mas ele foi categórico: não, hoje não, daqui a uma semana. Uma semana depois ela volta com seu filho, e aí naquele dia ele conversou com o rapaz e disse aquilo que precisava ser dito e tal. E aí a mulher teve a curiosidade de saber por que ele não havia conversado com o filho uma semana antes. E ele disse: porque uma semana antes eu também comia açúcar. Entendeu? Então não adianta você dizer aquilo que você não vive, você ministrar aquilo que você não experimentou. O texto de Tiago traz algumas recomendações importantes sobre essa prática da palavra de Deus. Primeira coisa, ele ordena que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Porque a ira do homem, em tentar a força que alguém ouça e obedeça a palavra, não produz a justiça de Deus. Nós somos apenas semeadores, não convertedores. E de nada adianta você insistir. Aí Malta tem uns tios, uns primos no interior, que eles pregavam de uma maneira, como é que ele diz? Era evangelismo de impacto. Ou você recebe Jesus ou você vai para o inferno. Eles faziam esse rodeio todinho para dizer, né? Então isso não produz a justiça de Deus. Produz raiva, antipatia, e as pessoas saem e não querem mais ouvir a palavra do Senhor, né? E aí ele diz: olha, a ira do homem
não produz a justiça de Deus. Versículos 1 e 2. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Segunda coisa que o texto nos ensina. Ele diz que aceitemos a palavra implantada em nós. Ela cumprirá seu papel em salvar e santificar. Olha que coisa tremenda isso aqui. Deixa que a palavra cumpra seu papel. Ficar buzinando ali no juízo do povo não vai resolver isso. E aí o texto diz dos versículos 21 a 24: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. E a gente tem insistido muito nesse lugar com o fato de que o cristianismo ele é relacional. Não é um conjunto de regras de pode e não pode. Se você andar com Cristo no seu dia a dia, se você deixar essa palavra viva ser implantada em seu coração, ser introjetada no seu interior, você vai ver a glória de Deus descer na sua vida de uma maneira suave. Então os mandamentos não serão penosos, porque aí você vai desejar a presença do Senhor. Você vai se deleitar em Deus. Você vai sentir prazer em Deus. E é disso que a gente está falando aqui. Terceiro lugar, ele diz para os seus leitores que sejam operosos praticantes da palavra e que sejam felizes no que realizarem. 25, versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, a própria palavra trará uma sensação de prazer ao coração. Em quarto lugar, Tiago diz que sejamos a primeira pessoa a ser transformada pela prática da palavra. Haverá um domínio da língua e uma postura empática em relação ao sofrimento do outro. Você vai se solidarizar com aquilo que o outro está vivendo. Versículos 26 e 27 dizem: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Então o que é que a gente pode tirar daqui dessa breve meditação? Eu acho que pelo menos 4 lições especiais a gente tira daqui. Primeiro, Tiago propõe aqui que seus leitores sejam operosos nesse ouvir e meditar no que ouvem. Invistam tempo. A gente vive numa época em que tudo é muito instantâneo. Tem até purê de batata instantâneo. Eu nunca vi isso, mas enfim. Mas com relação à palavra de Deus, nada é não abrir e fechar de olhos. Há um tempo de maturação das coisas de Deus. Muitos queriam usar a força ao comunicar a santa palavra de Deus. E ele arremata dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O precipitar-se e empregar-se em uma vivência prática do que se apregoa pode trazer embaraço. Pois o próprio pecado nos desmascara. Assim ouçamos e meditemos no que ouvimos exaustivamente até que a palavra seja em nós implantada, começando a gerar vida e transformação de fato.
Do contrário, seremos apenas meros religiosos, ouvintes, e a palavra viva que sai da boca de Deus, que salva e santifica, não vai fazer nenhum efeito, porque nós não paramos para meditar nela, para ouvir aquilo que ela tem para nos dizer. Segundo lugar, nunca o texto de Tiago soou tão oportuno quanto em nossos dias. A gente está vivendo uma época de um cristianismo híbrido, com característica de várias correntes espirituais, com práticas importadas de outros guetos espirituais, e isso tem sido muito negativo para a obra de Deus. Então, a igreja para esses tem se tornado um clube eclesiástico agradável, legal e nada mais. Por essa razão a gente vê a prática de 2 pesos e 2 medidas. Em terceiro lugar, o que tem acontecido em nosso tempo de tantas distorções? As igrejas estão lotadas daqueles que ouvem apenas de maneira negligente, mas nunca foram tocados no âmbito dos seus espíritos. E aí, misericórdia de nós. Por isso a gente tem visto tantos testemunhos negativos, tantas coisas sérias que têm acontecido, e a gente tem falado sobre isso tantas vezes. E por último, queria dizer a vocês que sem regeneração do espírito morto, a profissão de fé e o batismo se tornam uma grande farsa. Ou como diz certo autor cristão, que para variar eu não lembro o nome, ele diz o seguinte: a cerimônia fúnebre de um espírito que continua morto em seus delitos e pecados. Falando da profissão de fé e do batismo daqueles que nunca foram verdadeiramente transformados no âmbito do seu espírito. Que o Senhor, Ele aplique ao nosso coração essa palavra de vida, e que essa palavra de vida seja verdadeiramente geradora de vida em nossos corações, porque nunca foi tão necessário um testemunho vivo da palavra de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, e naquilo que eu sei que sou profundamente deficiente, Ele complete até os seus corações essa mensagem. Amém? Amém. Deus